Som. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Pode dizer glória a Deus. Fala com o irmão que está do seu lado assim: Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 4. Eu quero falar nessa noite de mais um clamor da Bíblia. Nós estamos falando aí todas as quintas-feiras sobre clamor. Clama a mim, como diz a palavra, no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás. Se você clamar a Deus, você nessa noite pode sair daqui com a sua resposta em nome de Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, nós vamos meditar sobre esse texto muito conhecido da parte do Senhor, que é Eliseu aumentando o azeite da viúva. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Tua palavra por si só tem poder de transformar os nossos corações, de nos libertar, de nos transformar, de nos edificar, de nos consolar, de trazer, Senhor, em nome de Jesus, correção aos nossos corações, nos educar na justiça, e que essa noite o Senhor possa me dar graça, sabedoria, para poder transmitir a mensagem do Senhor em cada coração. Reconheço, Senhor, que sou falho, pecador, e não consigo se o Senhor não for comigo. Me ajude, que a igreja do Senhor também seja atenta, receptiva à mensagem do Senhor. Deus, muito obrigado. É essa oração que faço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Levanta a mão para mim, quem conhece esse texto? Levanta a mão para me saber. Eu acho que 99,9% das pessoas da igreja conhecem esse texto. E se eu for perguntar também, quantos já ouviram uma pregação em cima desse texto, eu acho que também 99,9% das pessoas da igreja já ouviram ministrações, pregações em cima desse texto. Esse texto é muito lindo, maravilhoso, e ele contém algumas verdades que nós precisamos aprender, trazer para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E esse texto também tem algumas aplicações importantíssimas para o nosso cristianismo. O que é a aplicação? Você pegar a mensagem ali contida e aplicar ela no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida. Existem verdades dentro do texto e existem também aplicações. Eu vou trazer aqui algumas verdades, o que os versículos querem dizer,
E no final eu quero trazer as aplicações que esse texto mostra para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos diante de um texto, como eu disse, muito conhecido, que uma mulher, ela vai até Eliseu. Nós estamos aqui na terceira quinta-feira, estamos fazendo 4. A primeira quinta-feira, eu ministrei sobre a mulher cananeia, que clamou diante de uma situação que ela estava vivenciando, a filha dela endemoniada. Ministrei na semana passada sobre a filha de Jairo, que clamou pela sua filha. E hoje eu quero falar de mais uma mulher na Bíblia que clama diante de uma situação muito difícil. O texto aparece que certa mulher, não aparece o nome dessa mulher aqui, é interessante isso. E vai dizer que ela vai até Eliseu. Só que o que fala a respeito dessa mulher, só que ela era mulher de um dos discípulos dos profetas. Essa mulher não era uma mulher qualquer. Essa mulher era esposa, na verdade viúva, de um dos discípulos dos profetas de Eliseu. Algumas pessoas vão dizer que essa mulher e o seu esposo, talvez ele seria um daqueles 7.000, que quando Elias está dentro da caverna, ele ouve de Deus que ele estava achando que ele estava só, e ele vai dizer para Deus: só ficou eu, Senhor. Aí Deus fala para ele: não, eu ainda tenho 7.000 em Israel, que não se dobraram a Baal. Alguns historiadores vão dizer que esse homem era um desses 7.000. Flávio José, um historiador judeu, vai dizer que esse homem, esposo dessa mulher, poderia ser também Obadias. Quem era Obadias? Aqueles na qual Jezabel estava matando os profetas e torturando. Ele era mordomo do palácio. Ele vai sustentar 100 homens a pão e água. Outras pessoas vão dizer que este homem, esposo dessa mulher, poderia também ser um desses 100 homens que foi sustentado por Obadias. Ou seja, essa mulher, ela não é uma mulher qualquer. E o marido que morreu também não é um qualquer. Ele era dos discípulos dos profetas de Eliseu. Era um homem conhecido. Se ele estava na escola de profeta, ou seja, quem está na escola de profeta, ele está no caminho para ser profeta. Ou seja, esse homem, ele está no caminho certo. Só que acontece algo. Por que que essa mulher, ela vai até Eliseu e ela clama diante de uma dificuldade que ela está enfrentando? Ela vai dizer: o meu marido, no versículo 1, o teu servo. Primeira coisa que esse homem era servo de Eliseu. Irmãos, para ser servo de Eliseu, não poderia ser qualquer um. O homem tinha contato com Deus. Um homem caminhava com Deus. Um homem era um homem separado por Deus. Vai dizer o texto que, na continuação aí, e tu sabes que ele temia o Senhor. Além desse homem, ele ser servo de Eliseu, diz a Bíblia que ele temia a Deus. Ele não só servia o homem, ele não era só conhecido na terra, ele não era só bem visto na terra, mas ele era temente ao Deus de Israel, diz a palavra de Deus. Só que acontece algo, que essa família está em desespero. Essa família está diante de uma situação difícil. Essa família está diante de um grande problema. Qual? Esse homem é servo de Eliseu, temia a Deus, mas morreu. Aqui eu trago a primeira lição para nossas vidas. Ninguém aqui está isento de luto. Ninguém aqui está isento de uma falta. Ninguém aqui está isento da dor. Tem gente que acha que o cristianismo é assim: eu estou isento, eu estou blindado, eu estou protegido de todas as lutas, de todo luto, de toda dor, de toda enfermidade. Isso é uma mentira.
Ele era servo de Eliseu e temia a Deus e morreu. Assim como Lázaro, amigo de Jesus. Ele era amigo, mas não isentou ele de ficar enfermo. E nem isentou ele da morte. O que eu aprendo aqui? Nenhum de nós que estamos aqui, por mais espiritual que sejamos, por mais vida de oração que tenhamos, por mais pregadores que possamos ser, por qual título que você possa carregar, ou a conta bancária que você tem, eu tenho uma notícia para ditar, não sei se é boa ou se é ruim, você não está isento das lutas da vida. Nós não estamos isentos das dificuldades que a vida traz para nós. E esse homem morre. Só que ele vai morrer, Vinícius, não só morre, e ele deixa um problema. Qual o problema? A dívida. Ele estava endividado e ele não conseguiu pagar as contas. E o fato dele não pagar as contas deixou a família com os problemas. Qual o problema? A mulher vai ter que pagar a conta. E como é que ela faz para pagar a conta se ela não consegue trabalhar e não pode trabalhar? E como é que ela faz para pagar a conta se não tem um INSS para mandar mil alguma coisinha por mês para ela? Como é que ela faz para pagar a conta sendo que ela não tem recurso próprio? O marido não deixou nada para ela, só deixou a dívida. Como é que ela vai resolver essa situação? Tem um jeito, como a Bíblia ensina. Lá em Deuteronômio, Deus deixou a lei para que os filhos viessem a ser levados como escravos. E no ano do jubileu, o que era o ano do jubileu? O ano que tinha festa de comemoração, os filhos eram soltos. Ou seja, esses filhos iam ser levados a uma família, os credores, chegaram, iriam pegar os 2 filhos, iriam levar e eles iriam servir na casa daquela família até o ano do jubileu. Não sabia se estava perto ou estava longe, mas eles iriam servir na casa dessa família para o restante da sua vida. Findasse esse tempo, eles voltariam para a casa da sua mãe. E aí, como que ela iria viver nesse tempo? Sendo que ela não tinha como viver, trabalhar e tinha recurso próprio. Só que, irmãos, nós aprendemos aqui que apesar dele ter tantas características boas, positivas, maravilhosas, esse homem vai deixar um grande problema com o seu erro de caminhada aqui na terra. Ele deixou uma dívida para a sua família. Então, nós precisamos também rever isso. Isso aqui traz uma mensagem, não quero entrar nisso, mas nós precisamos refletir em cima disso. Quantas pessoas são descontroladas financeiramente, que vão deixar problema após morrerem? Quantas pessoas, não é para assustar não, Ana, pode ficar tranquila. Quantas pessoas não sabem usar os recursos que têm e vão deixar os seus filhos, a sua família num problema? Nós precisamos meditar a respeito disso. Nós precisamos refletir a respeito disso. Esses dias eu brincando lá no retiro da liderança, e eu falei assim com os irmãos: se eu morrer, vocês mandam um salário para a Natália todo mês até ela morrer. Não quero nem saber, mulher de pastor tem que ser cuidada pela igreja. Brincando, né, irmão? Mas o que eu vejo? Se eu for desorganizado em alguma área da minha vida, eu posso prejudicar a minha família. É isso que aconteceu aqui. Só que ela aprendeu algo. Ela aprendeu um caminho certo. Essa mulher, ela vai fazer a coisa certa. Irmãos, diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida, diante das tempestades da vida, diante das incertezas da vida, diante das surpresas que a vida traz, faça a coisa certa. O que é? Sabe o que é fazer a coisa certa? Levantar a voz e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Levantar a voz e clamar a esse Deus que nos responde. Levantar a voz, porque Ele não desampara o clamor dos seus servos. Deus não desampara aquele que clama. Deus não desampara aquele que busca. O salmista vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Meu irmão, se eu e você fizermos a coisa certa, pode ter certeza, tem socorro de Deus para a sua vida, tem resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! Essa mulher, ela aprendeu um caminho certo. Diante do problema, ela vai fazer a coisa certa. Assim como a mulher cananeia clamou, Jairo clamou, assim como Ana lá no templo, diante da esterilidade e da vergonha que ela estava enfrentando, o que é que ela vai fazer? Ela clamou. Ou seja, nós precisamos aprender esse caminho, irmãos.
Nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a invocar. Nós precisamos aprender a dizer para Deus aquilo que nós estamos enfrentando, a luta que nós estamos passando, a situação difícil que nós estamos enfrentando. Quantas pessoas na Bíblia obtiveram respostas porque clamaram? E tem gente que pensa assim: não, mas Deus sabe dos meus problemas. Deus sabe ou não sabe? Sabe, Ele nos sonda, nos conhece. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer se relacionar com você. Fale para Deus o que você está enfrentando hoje. Quem sabe dos altos céus Deus se levanta do trono e vem com resposta para a sua vida. Ela está diante de um problema, mas ela vai clamar. E ela vai clamar, interessante que ela não omite nada da situação que ela está vivendo. O meu marido, teu servo, morreu. Você sabe que ele temia o Senhor, ele era um homem abençoado, ele estava na escola dos profetas, ele muitas das vezes estava nos cultos, honrando, aprendendo, mas agora a situação difícil chegou. Irmãos, não tenha medo. E algo que eu aprendo aqui no texto, que ela clamou, mas ela clamou para a pessoa certa. Sabe o que acontece? Que muitas das vezes a gente clama com a pessoa errada. A gente fala para o vizinho, a gente fala para as pessoas na rua, a gente fala para as pessoas no salão, a gente fala para as pessoas no trabalho, a gente fala para as pessoas que a gente topa os nossos problemas. Aprenda a falar com a pessoa certa, quem vai te dar a direção certa, quem vai te dar uma instrução certa de Deus, que vai trazer destino para o seu coração. Olha o 2, vocês estão aí? Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão... O que ela tem em casa? Fala para mim. Ela vai dizer assim: tua serva não tem nada. Primeira coisa, o que ela tem? Nada. Eliseu faz a pergunta: o que é que você tem? Nada. Não tem nada. Não tinha arroz, não tinha farinha, não tinha angu, não tinha fubá, não tinha nada. Nada. Aí ela vai dizer assim: senão. Quando ela aparece no texto essa conjunção aqui, do senão, aqui ensina para mim e para você algo. Ela está dizendo assim: tua serva não tem nada, senão. Ou seja, o que eu tenho lá é insignificante perto do problema que eu estou enfrentando. Ela está dizendo assim, ó: a minha situação é tão grave, a minha situação é tão desesperadora, que o que eu tenho em casa não consegue resolver o meu problema. E quantas das vezes nós estamos com algo nas mãos que achamos assim, não tem como solucionar. Pega a palavra: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão, virou uma serpente. Pega pela cauda. O homem vai lá. A gente pode pegar cobra pela cauda, irmão? Quem vai pegar? O Richard nem vai. Ele vai pegar a serpente, ele pega ela pela cabeça. A cobra que Deus está mandando pegar é pela cauda. Aí ela transformou de novo num cajado. Vai lá diante de Faraó, que é com isso que você tem nas mãos que os milagres vão acontecer. O que você tem em casa? Nada, só botija de azeite. Sansão, o que você tem na mão? Uma queixada de jumento. Vai e fere 1000 homens. É com a queixada de jumento que você vai matar os seus inimigos. O que vocês têm aí? Jesus pergunta. Não temos nada. Tem um menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. É com 5 pães e 2 peixes que eu vou alimentar uma multidão de gente. O que vocês têm na mão? Nós temos na mão a rede. Lança a rede à direita, que é com essa rede à direita que vai acontecer o milagre. Gideão, quantos homens tem aí? 32, eu não quero 32, eu só quero 300. 32 mil. 32 mil homens, eu não quero 32 mil. Manda eles voltarem. Foi peneirando, chegou quantos? 300. É com esse que você tem na mão que eu quero fazer o milagre. E eu te pergunto, igreja do Senhor, o que você tem na mão? Tem gente que talvez saiu de casa, não tem nada na mão. A fé está desfalecendo. O desânimo bateu na porta do seu coração. Você não consegue mais buscar, você não consegue mais clamar. Mas você veio neste lugar nessa noite porque algo está operando dentro da sua alma.
algo está operando na sua vida, e você chegou, o termômetro já estava baixinho, como o termômetro do carro que indica lá que a nossa gasolina está acabando, mas o frentista, que é o Espírito Santo, está neste lugar, e ele pergunta a você: quanto que você quer que coloca? Aí tem aquele que não tem muita fé, fala assim: coloca só 20, vai dar para andar só 10 minutos. Aí aquele que tem mais fé, coloca 50, vai dar para andar um dia. Mas tem aqueles que estão com a fé operante, eles vão falar assim para o Espírito Santo: eu estou com um pouco, mas pode completar. Eu estou com um pouco, mas pode encher até o talo. Oh, meu irmão querido, minha irmã amada, eu quero ter uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Nós precisamos entender que é com aquilo que nós temos na mão. Talvez aquilo que você tem na mão é insignificante, é pequeno, não tem solução. O pequeno na sua mão é pequeno, mas o pequeno na mão de Deus se torna grande. O pouco na sua mão é pouco, mas o pouco na mão de Deus é muito. Aquilo que você tem na sua mão não é nada, mas no nada Deus faz tudo. Deus olha lá do universo e viu: a terra era sem forma e vazia, e Deus vai começar: haja luz. Do nada, Deus faz tudo. Do nada, Deus começa a criar. Ele pega do pó e faz o homem. Ele pega tudo que tem na terra e constrói. Por quê? Do nada, Deus faz tudo. Então ele não precisa de muito, ele precisa de fé. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que talvez você está pensando assim: estou no fim, está acabando, não tem jeito, eu não vou chegar lá. E o profeta está perguntando: o que você tem em casa? Ele está dizendo: não tem nada senão uma botija de azeite. É com esse aí que eu vou fazer o milagre. Deus está dizendo: com aquilo que você tem, não é aquilo que o outro tem. É com o que você tem que Deus faz o milagre. Fala para o irmão que está do seu lado: é com o que você tem que Deus faz o milagre. Aleluia. Aí ele vai dar a direção. Qual a direção? Verso 3. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus, vasilhas vazias e não. Aqui aparece algo do não poucas que eu gosto demais. Mas primeiro a gente vai deter no pedir as vasilhas. Ela expôs para ele o que ela estava vivendo, a situação difícil que ela estava enfrentando. Agora imagina, tem momento que Deus nos expõe um pouco, mas Deus nos expõe para nos curar. Sabia disso? Vocês lembram do homem da mão ressequida? Ele estava dentro do templo. Talvez ele não podia estar lá por causa da sua enfermidade. E talvez ele estava no paletó lá com a mão escondida, assim, ó. Ele está dentro do templo. E Jesus chama ele e fala assim: vem para o meio, mostra a sua mão. Jesus estava querendo expor ele? Não, Jesus estava querendo curar ele. Quando ele mostrou, tinha defeito. Jesus dá uma ordem àquela mão, e aquela mão é curada. Quando Jesus chama você para o meio, não é para expor você, não é para envergonhar você, não é para matar você, mas para te honrar, para te curar, para te abençoar. Vem para o meio. Por isso que ele diz assim, ó: vai e pede vasilhas. Agora imagina, vou lá na minha vizinha fofoqueira hoje. Ô, de casa, estou precisando de vasilha. Para que vasilha? Olha só que doideira, irmãos. Para que você está querendo isso? Eu estou endividada. O profeta mandou pegar vasilha. Ele mandou deitar. Talvez ela ouviu assim: mexe que isso não, está doida, está maluca. Eu quero as vasilhas e não fala mais nisso. Talvez ela encontrou com vizinhos e falou assim: vai mesmo, vai dar certo, vai acontecer. É assim que a gente vive, irmãos. Tem momentos na nossa vida que a gente encontra com pessoas que estão doidas para dar certo, para as coisas acontecerem, para a gente chegar no lugar, mas tem momento que tem gente puxando para trás. Ela teve que encontrar com todo tipo de vizinho, do fofoqueiro, do time, todo tipo de gente, igual na nossa rua mesmo. Todo jeito tem. Ela se expõe, mas para Deus curar. E tem gente que tem medo de se expor, irmãos.
Se for para cura, se exponha. Se for para cura, pede oração. Se for para cura, vai. Se for para Deus restaurar, dá um passo a mais. Não tenha medo. Se Deus está dando a ordem, pode ir, que Ele é contigo. Se Deus está mandando, vai naquilo que Deus está falando. Ele vai liberar a palavra de bênção, Ele vai liberar a palavra de cura. E vai ter momentos que Deus vai te chamar e vai te expor. Mas não é para te matar, é para te honrar. É para te honrar. Eu lembro de uma história eu quero falar isso aqui, não estava preparado, o Espírito Santo está gerando isso no meu coração para que eu fale. Uma história dessa de internet, YouTube, não sei, de um homem que foi chamado pelo seu patrão para que ele viesse na sua empresa ficar na área de despacho das cargas. E ele foi convidado pelo próprio patrão a fraudar aquilo que saía da empresa. Saía um tanto, ele tinha que falar que saía outro. Chegava um tanto, ele deveria falar que chegou tanto. E assim ele ajudar na corrupção da empresa. E o patrão dele disse: se você não fizer isso que eu estou te pedindo, você já sabe o que pode acontecer com você. E ele foi para casa, ficou meditando. E à noite ele com a família pensou e voltou e disse: eu preciso muito do emprego. Pensei na sua proposta, naquilo que você disse para mim, mas eu não posso aceitar isso. Eu sou um servo de Deus, eu amo ao Senhor, e seria uma desonra para minha família e para o Deus que eu sirvo. E o patrão disse assim: é você que eu estou procurando, porque há tanto tempo a minha empresa ela é roubada nessa área, onde muitas pessoas recebem e pegam aquilo que não é e despacham aquilo que não é. E eu estou procurando uma pessoa fiel, e você hoje será promovido. Irmãos, para que esse teste acontece na nossa vida? Deus só permite o teste acontecer na minha vida e na sua vida para te abençoar. Eu estou aqui pregando para alguém que talvez está passando uma prova nesse dia, uma prova no trabalho, uma prova na família, uma prova financeira, seja qual for. Deus não quer te matar com isso. Deus quer te promover, Deus quer te abençoar, Deus não quer te expor, Ele quer fazer você ser abençoado diante dessa situação. Você recebe essa palavra? Então a ordem foi: vá nos seus amigos, nos seus vizinhos e pede as vasilhas. E ela foi. Ela fez conforme ele falou. Agora olha o verso 4. Então entra e fecha a porta. Fala comigo, fecha a porta. Sobre ti e seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Olha o convite do profeta. Pega as vasilhas e vai para dentro da sua casa. Sabe o que é interessante em Deus, irmãos? Que Deus, ele não tem espetáculos. Estava ouvindo o Ageu Magalhães falar disso. E ele fala que Deus não é um Deus de espetáculos. Para Deus não tem noite do exorcismo, não. Que a gente faz assim: hoje é a noite do exorcismo. Eu estou falando de exorcismo, mas a libertação, né? Hoje é a noite da libertação. Bom, se Deus quiser operar, Ele opera na hora que Ele quer, não é no dia que a gente marca. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Ela se expõe e entra para dentro de casa para mostrar para mim e para você que muitas coisas você vai ter que se expor, mas o milagre só você vai ver dentro da sua família. Só você vai ver dentro da sua casa. O milagre talvez, muitas das vezes, vai ser em secreto, aonde ninguém vai ver, aonde ninguém vai aplaudir, aonde ninguém vai tomar conhecimento, mas o milagre vai acontecer. Oh, meu querido, é dentro de casa que às vezes o milagre acontece. Vocês lembram que eu falei de Jairo? Entrou para dentro de casa, tirou quem estava rindo, quem estava chorando, tira todo mundo de dentro de casa. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que aprender a entrar para dentro de casa e resolver lá dentro os problemas. Aí a ordem foi: deita o azeite nas vasilhas que você pegou. Vocês lembram que eu falei do não poucas?
E eu não falei disso. O profeta Eduardo sabia que Deus era um Deus de quantidade. Deus era um Deus que ia fazer abundar. E a ordem dele lá no início assim falou: pega vasilhas. Se fosse um Deus mediano, um Deus medíocre, ele ia dizer: pega as vasilhas. Só que o profeta está conhecendo Deus como Deus da grandeza, o Deus que faz muito, o Deus que opera infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aí ele está dizendo assim: pega vasilhas, e não poucas. Ele está dizendo assim: muitas vasilhas. À medida que você pegar a vasilha, é o milagre que vai acontecer. A proporção da sua fé vai ser o resultado do seu milagre. Aí ela entra para dentro de casa e esparrama as vasilhas, não sei quantas, a Bíblia não entra no detalhe. E começou a deitar os azeites. Agora eles trabalham também em equipe, dentro de casa, porque os filhos pegam as vasilhas e o azeite começou a cair em todas. E eles começam a servir e começam a entregar a mãe, e a mãe encheu o azeite. Eles começam a dar a mãe e encher, e começam a dar a mãe e encher. E lá no verso 6 vai dizer: traga mais vasilhas. Ela diz, aí os filhos dizem: acabou, não tem mais vasilhas. Isso aqui a gente aprende que eles trabalham em equipe. O azeite só acabou porque as vasilhas acabaram. Isso é uma regra de fé para nós. À medida que você clamar. Lembra quando Josué foi repartir as terras, lá dividir tudo direitinho, Deus falou assim: ó, anda, porque à medida que você colocar a planta nos pés, é aí que eu vou te dar. Aí você fica imaginando, se Josué tivesse caminhado 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, à medida que o pé dele pisou, é ali que Deus deu. O que tem pouca fé, tem pouca disposição, recebe pouco. Mas o que tem muita disposição e muita fé, recebe muito. 50 vasilhas, achei só 50, vai encher as 50. Se tivesse achado 200, as 200 cheias. Sabe por quê? Deus é um Deus que faz de acordo com a nossa fé. Ele não falou para muitas pessoas: vai, seja feita conforme a vossa fé. De acordo com a nossa fé, Deus opera. De acordo com o que nós andamos, Deus opera. Agora eu trago a aplicação. O milagre aconteceu. Deus fez o milagre. E ele diz lá no final: vai e vende o azeite e vivei do resto. Eu quero aplicar aqui esse texto no geral e trazer para nossas vidas. Número 1. Primeira aplicação desse texto: Deus é com o homem de Deus. Primeira coisa que você precisa aprender: Deus tem os seus meios de agir. Amém? Vai ter momentos que Deus vai agir sem intervenção de ninguém. Vai ter momentos que Deus vai te curar sem ninguém orar por você. Vai ter momentos que Deus vai te visitar sem apenas alguém chegar perto de você e você receber o toque divino. Você crê nisso? Vai ter momentos que é assim. Mas a maioria das vezes Deus vai usar meios. E esse meio que Deus usa, meios que Deus usa, são os homens de Deus na terra. Deus usará pessoas para instruir você. Deus usará homens de Deus para direcionar você. Deus usará caminhos como homens de Deus, como Eliseu, que vão dar destino ao seu coração e vão curar a sua família. Por isso nós devemos entender que precisamos abrir com as pessoas certas, de preferência, homens de Deus. Então vamos lá, primeira aplicação: Deus é com esse homem. Quando Elias, ele sobe ao céu, Eliseu pega a capa e divide o Jordão. O que os homens que estavam do lado de lá falaram? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Deus é com Eliseu. Deus é com os homens a qual ele levantou sobre a terra. E tem muitas vezes que ele vai usar esses homens para trazer destino para o seu coração. Vida, uma palavra. Mas vai ter momentos também que vai ser conexão direta. Segunda aplicação. Esse aqui é maravilhoso.
Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Amém, dona Maria Lúcia? Lembrei da senhora hoje quando eu estava estudando esse texto. Deus cuida das viúvas. Salmo 146, 9, não precisa abrir. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Deus sustém o órfão e a viúva. Deus sustém aqueles que não têm pai. Talvez você pense assim, eu preciso de um pai para caminhar. Seu pai é mundano, seu pai é carnal, seu pai não te ajuda em nada, não ora por você. Quando você não tem um pai que te ajuda, você pode ter certeza que o Pai Celestial vai cuidar de você. Aleluia! Ele é o pai dos órfãos. E Ele é o juiz das viúvas, como diz o Salmo 68, 5, pai de órfãos e juiz das viúvas. Quando diz que Ele é o pai dos órfãos, ou seja, eu cuido dos órfãos, e Ele diz, eu sou o juiz das viúvas, Ele está dizendo assim, eu cuido da causa das viúvas. Essa é uma aplicação maravilhosa. Deus está cuidando dos órfãos, Deus está cuidando das viúvas. Tiago 1,27 diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva e se manter puro. Por quê? Deus cuida dos órfãos e Deus cuida das viúvas. Deus está cuidando daqueles que não têm pai. Deus está cuidando. Talvez você é órfão de pai vivo, irmãos. Sabia que existe isso? Tem muitos órfãos aqui de pais vivos. O pai só vive e vegeta, mas pai mesmo que é bom? Nada. Mas Deus cuida. Por que Deus instituiu os diáconos? Por causa das viúvas. As viúvas estavam sendo desprezadas na entrega das cestas básicas, Atos 6, depois você pode ler lá. E nelas serem desprezadas na entrega das cestas básicas, Deus fala assim, eu vou levantar os diáconos para cuidar desse serviço, para que as viúvas não sejam abandonadas. O que isso quer dizer? Deus cuida das viúvas. Moraes citou aqui, Lucas 21, Deus olha para a oferta da viúva. Deus, Ele cuida dos órfãos, Ele cuida das viúvas. E diante dessa situação, Deus estava cuidando dessa mulher. Deus estava cuidando desses filhos. O pai dos órfãos é Deus. E essa outra lição aqui, irmãos, quando eu recebi isso, entendi isso aqui no meu coração, mexeu muito comigo. Aqueles filhos aprenderam naquele dia, diante desse milagre, coisa que o pai deles vivo nunca iria conseguir ensiná-los. Olha que forte. Com a morte do pai, eles viveram uma experiência que eles jamais pensaram em viver com a vida do pai. Sabe o que esses filhos aprenderam? Aprenderam a depender de Deus. Sabe o que esses filhos aprenderam? Que o milagre quem faz é Deus. Sabe o que esses filhos aprenderam? Que a fonte que sustenta a nossa vida é Deus. Sabe o que esses meninos aprenderam, esses jovens aprenderam? Que quem mantém a nossa casa de pé não é o homem, e sim Deus. Quem paga nossas contas é Deus. Quem nos mantém de pé é Deus. Quem nos ergue é Deus. Quem nos tira da vergonha é Deus. Quem nos mantém vivos é Deus. É Deus que nos mantém assim. Esses meninos aprenderam uma lição que o pai deles vivos jamais conseguiria ensiná-los. O que é que eles aprenderam? Eles aprenderam que quem sustenta a nossa casa é Deus. Fale para o irmão que está do seu lado, para a irmã assim, você precisa aprender que o sustento lá da minha casa vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que entende que o seu sustento vem de Deus? Aleluia. O sustento vem de Deus. É
É Ele que te mantém de pé, é Ele que te levanta, é Ele que te ergue, é Ele que te guarda, é Ele que te livra do mal, é Ele que está todo o tempo contigo. Outra lição: Deus cuida das nossas necessidades. Qual a sua necessidade? Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Você só veio mesmo por vir? Qual a sua necessidade? Qual o clamor da sua alma? Qual o clamor do seu coração? Qual a aflição do seu coração? Talvez você chegou aqui como essa mulher, precisando de uma ajuda urgente de Deus. Filipenses 4,19 vai dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus, Ele supre as minhas e as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Você precisa abrir o coração para Ele. Na sua casa, fale. No seu casamento, fale. No seu trabalho, fale. Financeiro, fale. Vício, fale. Situação difícil, fale. Afronta, fale. Você precisa falar qual é a sua necessidade. E a última aplicação, a maior de todas elas, eu acho que você está esperando essa. E precisa entender também que, se você entender essa aplicação aqui, já valeu a noite. Somos devedores, como essa mulher, como esse homem. Estamos endividados. Só que a nossa conta ela não é física. A nossa conta é espiritual. Mas teve alguém que, com sua vida, pagou a nossa dívida. Teve alguém que você ia ser escravo. Seus filhos iam ser levados escravos. Você ia ficar na mão das pessoas. Ou do diabo. Ia te prender pro resto da vida. Não tinha saída para você. Mas teve alguém que veio pagar o preço. Vou falar de novo para você entender. Tem alguém que veio pagar a dívida. Sua dívida era impagável. A minha dívida era impagável. A nossa dívida é impagável. Diante das transgressões, pecados, o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos. Diz a Bíblia que o escrito de dívida que era contra você, sabe o que Deus fez? Ele rasgou ele. Deus jogou por terra aquela dívida que era contra a sua vida. Eu e você éramos para ser escravos do pecado, do diabo, na mão do inimigo. Mas Jesus desceu da sua glória, como homem de Deus, veio na terra e morreu no meu e no seu lugar. Só para uma coisa, você vender aquilo que ele fez e viver do resto. Esse vender não é descartar, é só pagar a dívida. Qual é essa dívida? O seu pecado. Jesus Cristo já pagou. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, eu vou ter que contar uma experiência. Eu ia falar só com o pastor. Que palavra, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Hoje eu cheguei do trabalho, comecei a ouvir um vídeo. E falou, Deus, fala comigo hoje no culto. Antes de eu chegar ali, o pastor me chamou para dar a palavra de oferta e chamou minha esposa para orar. E para confirmar, eu ia mostrar só para ele, irmãos. Tá na galeria do meu celular que eu gravei 5 horas da tarde. Falei assim, eu vou printar isso aqui. E o pastor vai falar esse versículo na Bíblia. Lê aqui, pastor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Printei 5 horas da tarde. Falei, Deus, fala comigo hoje.
O pastor ele me chamou para falar da oferta, quando eu cheguei ali, né, pastor? E ele falou da viúva, eu falei da viúva. Igual eu falei, irmão, a gente tem que ser sensível mesmo, irmão. É clamar o Senhor antes de vir para o culto. Senhor, fala comigo. E Deus fala, irmão. Eu ia falar só para ele, mas eu quero edificar a fé dos irmãos, gente, porque é maravilhoso demais, dá vontade de sair voando por aqui e gritando para a rua fora que Deus existe, Deus é maravilhoso, Deus faz, Deus pode todas as coisas. Estou falando isso para edificar a fé dos irmãos, amém, irmão? Amém, irmãos. Deus está confirmando a palavra dele. Ele pagou a sua e a minha dívida. Pensa só, irmãos, esses dias eu fui acometido de um problema lá na minha rede elétrica, só Jesus. Deu um problema lá e veio 2.500 a minha energia. Eu estou com essa dívida, tem que pagar, não sei como. Deus é o meu justo juiz. Deus é fiel. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse negócio podia constatar um erro lá na energia, esse negócio vir zerado no próximo mês, meu pai. Né, Juninho? Deu problema no meu relógio lá, o Juninho detectou que deu problema. Mas mais do que dívida terrena, é uma dívida que eu tenho, meu irmão, que era impagável com Deus, que não tinha como pagar. Sabe aquela dívida que você não tem como pagar? Aí você fala, não sei como é que eu vou pagar. E essa era a nossa dívida do pecado que nós tínhamos. Jesus Cristo veio e falou assim, eu vou pagar a sua dívida. Vamos louvar? Pega o violão aí que nós vamos encerrar. Talvez você chegou aqui nessa noite e precisa desse perdão para o seu coração. E talvez precisa clamar, e talvez precisa ir, e talvez precisa pegar as lições que essa mulher mostra para mim e para você, para que você possa ter novamente paz com Deus, para que aí sim Ele possa te dar essa liberdade, essa vida, essa transformação. O Senhor quer trazer isso ao seu coração. O Senhor quer trazer paz para a sua alma. E a única forma do homem ter paz com Deus é ser justificado mediante a fé. Talvez você está aqui e precisa de oração. Eu quero que você saia do seu lugar. Se essa palavra falou com você, mexeu com você, moveu algo na sua vida, sai do seu lugar. Eu quero abençoar você juntamente com os obreiros dessa casa. Deus vai trazer vida ao seu coração. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Pode dobrar o joelho, eu quero convidar os diáconos, os obreiros que nos ajudem aqui em oração. Coloque a sua necessidade diante de Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. oh, Deus te trouxe aqui nessa noite. Espírito, Vamos orar. enche a minha vida. Ele está aqui. Espírito, enche a minha vida e enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu Você ser. pode levantar as suas mãos essa noite. E as minhas mãos eu quero levantar Deus está liberando e vitória. em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deus está fazendo milagres na sua vida. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor
te adorar. O meu coração eu quero derramar do teu altar. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Olha para mim aqui, fica aqui na frente, olha para cá. Deus está fazendo milagres. Pastor, eu cheguei aqui, não tinha jeito, não tinha solução para o meu problema. Não tem como acontecer. E declaro que você tem casa, não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. É com esse pouco que você tem que Deus vai fazer o milagre. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus que traz renovo para a sua alma. Deus cuida de você, Fatinha. O Senhor cuida de você, meu querido irmão. Deus está cuidando de nós. Deus cuida dos órfãos, Deus cuida das viúvas, Deus cuida dos seus problemas, das suas aflições. Aleluia. Simplesmente oh, aleluia. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. O que Deus faz, hein? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deixa eu orar agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. O Senhor é o Deus das viúvas, dos órfãos. O Senhor cuida das nossas necessidades. O Senhor pagou as nossas dívidas. E hoje temos paz contigo pelo sangue de Jesus que nos foi dado. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem o amor de Deus, Ele já pagou a dívida. Isso já basta. Isso já basta. Se a cura não vir, se o milagre não vir, continue, porque você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus, porque Jesus pagou a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive. Mas assim, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu é o reino. E teu é o reino, tu és glória. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus.
levando pessoas. O azeite está... Você chegou aqui talvez com pouco azeite, o azeite está multiplicando. O azeite está enchendo a sua vasilha. O azeite está aumentando, o azeite está aumentando à medida da sua fé. Agora eu vou te dar uma lição aqui. Vai para casa, pega vasilhas, não poucas, que o milagre vai continuar acontecendo lá. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Irmãos, nosso irmão Silas e a nossa irmã Franciele ofertaram a cantina de hoje. Estão abençoando a cantina da igreja com um deliciosíssimo feijão mexicano. Vai lá na cantina e abençoa a cantina. Tudo que for na cantina para a igreja vai abençoar a obra da igreja. Apenas R$5 com um copo de refrigerante. Você não precisa comprar lanche nem pizza após o culto. Amém? Quem não tem dinheiro, pede o vizinho. Você aprendeu na palavra hoje. A igreja tem Pix. Amém? Irmãos, quarta-feira nós iniciaremos o curso de membresia. Os irmãos que estão vindo de outro ministério, outra igreja, estaremos começando aí um curso de membresia. Uns 8 irmãos aí, para a glória de Deus, estarão sendo recebidos. O curso de batismo também vai começar no dia 1º de maio. Amém? Curso de batismo, 1º de maio. Iniciaremos aí uma classe. Também tem bastante gente no curso de batismo, para a glória de Deus. E o curso de membresia aí, quarta-feira agora. Você pode nos procurar e ser recebido como membro da igreja abençoada aqui em nome de Jesus. Amém? O que tem amanhã? Nada. Em casa, o milagre acontecer lá. Domingo de manhã, escola bíblica dominical normal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer que faz um café no monte de novo? Levanta a mão. Só 4 pessoas, não vou fazer não. E os irmãos não gostou não. Tem uns irmãos me pedindo aí para fazer um café no monte, mas eu só vou fazer se 100 pessoas confirmarem. Amém? A gente vai fazer um banheiro para as irmãs no arbusto. E vai ser uma benção. Eu vou anunciar aí, nós vamos fazer um café lá no monte, em nome de Jesus. Mas domingo de manhã, escola bíblica dominical. Não, por enquanto não. Domingo de manhã, nós estaremos aqui na escola bíblica dominical, adorando o nome do Senhor e crescendo na palavra de Deus. Estamos ministrando 1 Tessalonicenses, tem sido uma bênção. E vem para cá, traz a sua família e à noite nós estaremos no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ok? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Amém. Deus te abençoe, em nome de